Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui você vai ver, de certo modo, o Silas Maracutaia e também o Marcos Feliciano extremamente exaltados, nervosos com o governo Lula. E olha, os caras estão revoltados, você vai saber o porquê. O Lula fez aí uma propaganda, a gente vai mencionar, o governo Lula fez aí uma propaganda e parece que não pegou muito bem entre os evangélicos, pelo menos entre aquelas pessoas que se diziam, os que se dizem evangélicos, tá? Então você vai acompanhar aqui a matéria do Globo, os caras estão atacando o Lula aí fortemente. A coisa tá ficando um tanto complicada e ela tá saindo do controle. Silas Malafaia, de certo modo, né, fica ensandecido, tá? Ficou ensandecido aí com o governo Lula e coisa e tal, e partiu para cima. Eu não sei o que o Lula tem que, de certo modo, ajudá-lo para ele ficar mais calmo. Talvez a Polícia Federal ou algum inquérito batendo a porta dele para poder analisar outras situações, talvez acalme ele, porque sinceramente eu não consigo entender esse desespero do Silas Malafaia e disse o seguinte, diz que a igreja evangélica não depende de governo. Eu também acredito que a igreja evangélica não depende de governo, mas se a igreja, ou Silas Malafaia, você disse que é da igreja, não depende de governo, por que todo esse desespero assim? Por que você não se preocupa em, de certo modo, ir pregar e falar da palavra de Deus? Bem, a gente vai falar, vou contar para você todos os detalhes, porque o Silas Malafaia ficou tão nervoso assim e o Marcos Feliciano veio atrás. Feliciano não, o Tristiano, Então, antes de falar sobre isso aqui, eu vou mencionar para você, seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política, é muito bom ter você por aqui, e já aproveita, já deixa o like, é de graça e não te custa nada. Bem, é o seguinte, o que acontece aqui? O governo Lula, matéria do Globo, fez aí uma propaganda, né? E aí o que acontece? Foi apenas colocar essa frase, glória a Deus, e veio o Marcos Feliciano, o Silas Malafaia, todos eles partiram para cima do Lula, tá? De uma maneira assim verdadeiramente, né, absurda, gerando transtorno, constrangimento, muita dificuldade e resistência que o governo Lula, de certo modo, está passando com esses caras aí. Então, por aí você já tem mais ou menos aí uma noção de como é que tá a situação do governo Lula, tá? E por que houve todo esse transtorno, todo esse constrangimento, tá? Sobre essa situação aqui. O que acontece, tá? Uma mulher, tem uma peça publicitária aí, que o governo Lula fez, né? Uma mulher estava no supermercado, parece que ela e mais uma criança pegaram lá uma lata de leite condensado, mas enfim, leite em pó, naquela pegada. E aí, a criança ou a mulher fala o seguinte, glória a Deus, né, por ter conseguido comprar algo desse tipo. E aí, aparece o Silas Malafaia extremamente ensandecido, nervoso, preocupado, porque isso é um absurdo, é inacreditável. E também apareceu aquele outro Trastiano, ou quer dizer, Tristiano, Feliciano, tá? Então tá aqui, deixa eu pegar aqui um pouco da matéria, eu acho que vai aparecer aí pra você. A matéria diz o seguinte, em um mercado, uma vizinha compra uma lata de leite em pó, né, a uma criança sem condições de pagar aí pelo alimento. Aí há um glória a Deus. Então, o que acontece? Agradece aí a mãe da jovem, tá? Então, esse é mais ou menos aí o enredo, né? A confusão, né? Esse enredo é de uma campanha publicitária aí do Bolsa Família, né? Divulgada pelo governo federal em dezembro do ano passado, que foi interpretado de certo modo como um aceno aos evangélicos. Então, bastou apenas isso, uma peça, uma campanha publicitária, que a gente vai falar mais sobre o que o Marcos Feliciano falou, mas bastou isso e isso foi o suficiente para deixar o Silas Malafaia ensandecido, né? Extremamente nervoso, chateado, preocupado. Mas Silas, deixa eu explicar para você. No governo Bolsonaro tinha cerca de mais de 33 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. Eu não vi nenhum vídeo seu, né, nas redes sociais ou você fazendo no seu canal lá, chamando as pessoas para contribuir com o menos favorecido. Aí há uma peça, isso é para você ver o nível de hipocrisia de algumas pessoas que se dizem evangélicos, tá? E nada contra o evangelho, pelo contrário, tem o maior apreço, tem uma série que tá passando na Netflix, infelizmente eu não consigo acompanhar, mas tá passando lá, enfim, né, sobre Moisés. Acho lindo, acho maravilhoso. Agora, a hipocrisia de alguns pelo fato de ter uma frase em uma campanha publicitária, você vai ficar horrorizado pelas coisas que ele falou. Tem ele, o Marcos Feliciano, é um negócio assim absurdo. Então ele ficou chateado por isso. Agora, fica chateado por uma frase, uma peça publicitária, glória a Deus, mas não fica chateado em ver as pessoas passando fome na fila do osso, lá em Mato Grosso, o povo lutando, né, brigando, saindo no braço praticamente,
por um pedaço de osso. Quanta hipocrisia. Aí não para nisso. A coisa vai só piorando, tá? Os caras que se dizem evangélicos. Eu vou dar a minha opinião em relação a esse pessoal que se diz evangélico, que está lá na política. A gente vai se prepara, porque a coisa não tá de brincadeira. Então você vê aí que ela vai se complicando. Houve aí a campanha, né? E do governo do PT, do governo Lula, falando sobre Bolsa Família, e o outro lá, que eu não vou mencionar o nome desse senhor aqui, ficou, de certo modo, ensandecido. Ó, antes da gente dar mais sequência aqui e falar sobre as barbaridades que o Marcos Feliciano disse, eu peço para você deixar um like, porque ajuda demais. Eu já nem peço inscrição, mas deixa o like, tá? Dá essa moral pra gente. Vamos lá falar sobre a situação do Marcos Feliciano. Então você tá vendo aqui a situação que tá delicada, tá? E os caras pressionando. Muitos desses caras aqui, eles querem dinheiro. Essa que é a realidade, tá? Não tô dizendo aqui que todos que apareceram aqui, mas algumas dessas pessoas que se dizem protestantes não são. Essa que é a realidade, tá? Passaram muito longe disso, ao longo, né? Lembrando que a matéria do Globo, essa matéria. Então, o Maracutaia ficou nervoso, disse o seguinte: nós, evangélicos, entendemos que não é Lula e não é Bolsonaro, mas que as respostas que precisamos vêm de Deus. Lula humilha, ridiculariza os evangélicos como se fosse uma cambada aí de ferrapados e pobretões dependentes do governo. Ele não conhece a comunidade evangélica. Bem, não é especificamente o Lula que constrange os evangélicos ou coisas do tipo. Na verdade, são algumas pessoas que se dizem evangélicas e começam aí, de certo modo, a gerar escândalos, transtornos e constrangimentos. Eu vou falar mais sobre o Marcos Feliciano mais à frente, mas a pergunta que fica é: o que o Silas Malafaia e mesmo o próprio Marcos Feliciano tem promovido, que a gente vai falar mais sobre o Marcos Feliciano, que falou uma barbaridade, o que esses senhores aí, né, tem promovido para o Brasil, causando, né, gerando transtornos e constrangimento? Nada. Em especial o Malafaia, você não vê o cara ser famoso hoje nas redes sociais pelas pregações que causam impacto de 20, 25 anos, 30 anos atrás, né? Agora tá envolvido em política, inclusive parece que foi até apoiador do Lula, e tá dizendo que não faz parte do governo, não é Lula, não é o Bolsonaro. E se não é Lula, não é o Bolsonaro, por que é que o Silas Malafaia estava nas redes sociais até um tempo atrás chamando o Bolsonaro, bajulando o Bolsonaro e falando, indo a comício com o Bolsonaro? Se não é Lula, se não é Lula nem o Bolsonaro, por que é que ele estava lá? Então, por aqui, você já vê mais ou menos o nível de hipocrisia desses caras. E aí, a coisa, ela vai um tanto que piorando. Vai ficando um tanto que complicada, tá? Ela vai piorando porque chega uma hora que o Malafaia também... O Malafaia não. O Marcos Feliciano entra na briga. Aí o Silas Malafaia veio falar de traje de roupa das pessoas. Silas, deixa eu explicar pra você uma coisa. Você tá preocupado muito com traje de roupa das pessoas? Tá? Nada contra. Acho que todo mundo tem que andar ali, né? Dentro, quem tem condições dentro do possível. Só para poder te falar, em Minas Gerais, Silas Malafaia, até um tempo atrás, tinha subido para 168% o número de pessoas em situação de rua, ou tem um nome correto, né? Mas em situação de rua. Por que você não estava lá tentando ajudar essas pessoas, tá? Então, por aí a gente já vai vendo como é a capacidade desses caras de muitas vezes mentir e de modo descarado. Aí vem um outro aqui, que eu tinha também um apreço muito grande por ele, que é o Marcos Feliciano. Esse cara, eu tinha um apreço por ele, pelo Malafaia e dentre outros aí. Só que eu até imaginei, falei, poxa, quem sabe esses caras ingressando na política aí, o Brasil tem um rumo diferente, tá? Quem sabe esses caras conseguem mudar a história, mas parece que não. Eles entraram lá e não o mundo que se converteu aos princípios de alguns caras. São os caras que se converteram ao princípio do mundo, o princípio mundano, de certo modo, de gerar transtorno e constrangimento. Em especial, o Marcos Feliciano, que eu vou falar sobre ele aqui de maneira dura e de maneira draconiana. Até porque esse cara vivenciou e estava ao lado do Bolsonaro durante todo esse tempo aí sombrio que o Bolsonaro esteve, e não teve a capacidade, de modo covarde, hein, Marcos Feliciano, de falar nada com o Bolsonaro, de falar nada, de mencionar sobre as atitudes absurdas dele. A gente vai falar mais, vamos chegar até o Marcos Feliciano, não vamos colocar foto desse cara aqui não. Aí ele tá dizendo assim, lá ele e o Marcos Feliciano, inacreditável, né? Essa propaganda do PT, essa propaganda foi feita de cabeça pensada para tentar aí aliciar os evangélicos mais simples. Ele sabe das rejeições aí, ou da rejeição que sofre entre nós, né? Nós quem? Você não faz parte, né, o Feliciano?
do povo evangélico, né? Mas enfim, tá aí o Feliciano dando a sua declaração absurda. Só por aí você ter mais ou menos aí uma noção. E aí, o Feliciano, né? Ele sabe que a rejeição que sofre entre nós, o povo evangélico, ele sabe que sofre entre nós por conta da sua nefasta ideologia política que é comunista. O Marcos Feliciano, vem a público e explica pra gente quem foi ou considerado o pai do socialismo, né? Provavelmente você não vai saber que foi o Karl Marx. Explica pra gente um pouco mais cite 3 frases, ou Marcos Feliciano, do comunismo, né? Explica pra gente. Provavelmente você não vai saber. Só fala sobre comunismo para ver se cria engajamentos, para ver se cria, de certo modo, uma bajulação do pessoal, incentivando as pessoas a atacarem, de certo modo, os comunistas. Agora, você esquece que o próprio princípio, né, é, de certo modo, dividir o pão com o próximo. Você não se importa com isso, porque você viu o Bolsonaro fazendo uma barbaridade com todo o povo brasileiro aqui, e você, de modo covarde, assim como o Malafaia, de modo covarde, simplesmente não falaram nada em relação ao Bolsonaro trucidando o pessoal. Mas tem coisa pior em relação ao Marcos Feliciano, tá? Essa frase aí de glória a Deus e coisas do tipo, você acha que não? Não, tem coisa pior, tá? Aí o Marcos Feliciano, domingo, né? Todos os pastores do Brasil falarão em seus púlpitos sobre esta humilhação que ele nos fez passar nessa propaganda ordinária. O Feliciano, eu gostaria que os pastores fossem no domingo falar no púlpito sobre a palavra e sobre aquilo que é realmente eficaz para mudar a vida das pessoas. Não sobre as tranqueiras políticas que alguns que se dizem evangélicos estão aí, de certo modo, a propagar, de certo modo, tentando constranger e gerar tribulação entre o povo brasileiro. Sinceramente, eu fico com vergonha de um dia ter acreditado tanto em você, o Marcos Feliciano. Fico realmente, assim, constrangido em saber que você faz parte dessa situação extremamente complicada e, de certo modo, parece que estão distantes, tanto você quanto o outro aí, estão distantes do evangelho. É realmente lamentável, é uma situação extremamente constrangedora. E aí teve outro parlamentar também, né? Cavalcante afirmou que os cristãos não serão enganados, né? E aí ele fala do inimigo, coisa e tal. Sinceramente, eu fico muito preocupado, esses caras aí, né, que falam sobre essa situação aí de engano. Eu só tenho uma coisa muito dura e difícil para poder dizer. Uma grande parte desse povo aí, pelo visto, não frequenta a escola bíblica dominical, porque se frequentasse já tinha parado há muito tempo de seguir, né, pessoas como Maracutaia, como outro Cristiano e mais um outro aí. Esses caras aí, na sua grande... São poucos. Pastor Henrique, que é top, né? Que tá lá lutando. Mas, de modo geral, são pouquíssimos que estão comprometidos com o amor ao soberano e o amor ao próximo. Essa que é a realidade. Você vê? Diz que é pastor só simplesmente para poder pegar ali, de certo modo, o cargo e conseguir um cargo político, essa que é a realidade, e ficar lá sugando o dinheiro público e não fazendo nada. Me aponte uma coisa boa, ou duas, né, que esse Marcos Feliciano fez durante anos. Marcos Feliciano, poxa, cara, é constrangedor. Você tá tirando o pessoal aí, né, tá dizendo que o povo não lê mais a Bíblia. Até porque, né, porque se fossem mesmo, de maneira, né, constante ali em escola bíblica dominical, já tinha parado já de assistir você e mais outros aí, há muito tempo. Porque o objetivo não é isso. O objetivo não é ficar atacando aí comunista ou quem é liberal. O objetivo é lutar pelo Brasil. O objetivo é ajudar o próximo. E vocês não fazem nada para que isso aconteça. Pelo contrário, contribuem de modo, o Cristiano, o Maracutaia, contribuem de modo, né, duro, e de certo modo empurram as pessoas lá para a pobreza e para a extrema pobreza. Essa aqui é a realidade. Me diz, se o Marcos Feliciano fosse esse cara corajoso que ele diz que ele apresenta ser nessa fala chinfrim lá, que o Flávio Diniz bagaçou ele, companhia limitada, se ele realmente fosse esse cara igual ele está falando, ele sinceramente já teria feito várias leis, né, e teria, de certo modo, confrontado com o Bolsonaro de cara.
Porque não tem como você estar ali bajulando um cara que gerou tanto prejuízo ao povo brasileiro. E eu não falo aqui, em especial, algumas pessoas que votou lá no cara, porque tem gente que nem gosta de política, o cara não sabe de nada disso, né? Eu falo de gente que está envolvida na política e sabe realmente como ela funciona. Gente, ó, obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Eu fico muito triste em ter que fazer um vídeo desse nível, né? Nunca pensei que tivesse que ficar falando aqui do Feliciano ou do Malafaia. Eu nunca, sinceramente, mas, né, pelo menos a gente tá vendo aí quem são esses caras. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Comenta aí o que você achou de tudo isso.